Quero convidá-los então à leitura no primeiro livro dos Reis, capítulo 19, versículo 9. E falaremos sobre uma série de mensagens a partir de hoje, titulada de Cavernas. E pensando nas cavernas como um lugar inóspito, como um lugar que não foi feito para nós morarmos. Embora tenha sua beleza, pensando na caverna mesmo, não no sentido figurado, literalmente, ela é fria, ela é escura, ela não tem oxigênio suficiente. Então a caverna ela não é um local adequado para se morar. E queremos olhar alguns episódios na palavra de Deus de pessoas que escolheram ou morar na caverna, ou passar um tempo na caverna, ou se esconder numa caverna. E pensar no sentido figurado de quando nos escondemos nos nossos traumas, nos nossos complexos, nas nossas emoções, e deixamos de experimentar a vida abundante e a vida propriamente dita que temos para viver, e nos sentimos acuados. E diante de toda essa pressão, escolhemos então morar nas cavernas e nos esconder das pessoas. Vivemos a nossa solidão e tristeza e sem compartilhar a vida com as outras pessoas. Então vamos olhar esses episódios e trazer lições para as nossas vidas. A nossa oração é que isso possa abençoá-lo, possa ajudá-lo e a palavra de Deus possa trazer vida para a sua vida. Antes de iniciarmos, é muito importante a gente lembrar que essas mensagens, embora apresentem alguns caminhos para a cura dos nossos problemas emocionais, essas mensagens elas não são substitutos do tratamento. Se você faz algum tratamento com um psicólogo, com um terapeuta, com um psiquiatra, seja qual for, especialista, profissional na área da saúde que te atende, e se você está submetido a algum tratamento, se é medicamentoso, com a receita, claro, né? O profissional da saúde que te acompanha, então essas mensagens não serão substitutos a isso. Não é a mensagem que vai te dizer, faça isso que eu vou estar falando e abandone o seu tratamento. Não. A ideia é ajudá-lo no seu tratamento, é que ela possa fortalecê-lo no seu tratamento, fortalecê-la, o irmão, a irmã, o homem, a mulher, você que assiste. Mas não é para você abandonar tudo e falar, agora ouvi essa mensagem e não preciso mais buscar ajuda médica, não é isso. Talvez até essa mensagem desperte uma necessidade de você procurar uma ajuda médica. Assim, não, eu preciso resolver isso na minha vida e eu preciso procurar um profissional da área, da formação adequada, que vai poder me ajudar, me acompanhar. A intenção, a oração é que a palavra de Deus possa ser aplicada à sua vida e possa te ajudar nessas questões. Seja problemas pequenos, grandes, enfim, dentro da sua experiência, é que a palavra de Deus venha ser um fortalecimento para a sua vida emocional. Não um substituto ao seu tratamento, até porque o tratamento é uma bênção divina para as nossas vidas em todas as necessidades físicas, emocionais, enfim, que nós somos acometidos e temos um tratamento e entendemos isso como uma bênção de Deus também para as nossas vidas. Nós vamos lá, nós vamos ter um texto chave, vamos ler
todas as mensagens e posteriormente iremos para os episódios dessas pessoas que tiveram experiência com as suas cavernas. O texto-chave é o que eu já disse, é o primeiro livro dos Reis, capítulo 19, versículo 9. Elias, ele já está dentro da caverna e a palavra de Deus, então, vem até ele. E vem desta maneira. Ali entrou numa caverna e passou a noite. Estava falando de Elias, né? Que ele entrou numa caverna e passou a noite. E a palavra do Senhor veio a ele. O que você está fazendo aqui, Elias? Não era para Elias estar dentro de uma caverna. Era para Elias estar cumprindo o ministério dele, seguindo a vida dele. Mas ele foi se esconder dentro de uma caverna. E veio a palavra de Deus para ele. E ela começa com esta pergunta: o que você está fazendo aqui? Há uma vida para você lá fora, que você pode desfrutar dela. O que você está fazendo aqui? E vamos meditar um pouco, alguns domingos, nessa direção. A primeira história que queremos olhar, o primeiro episódio, encontra-se no livro de Gênesis, capítulo 19 também. Conta a história da família de Ló. Ló, ele era sobrinho de Abraão. Alguns conhecem a história. Quando Abraão recebeu o chamado para sair da sua terra, da sua parentela, e ir para a terra que Deus iria mostrar a ele, e que dele sairia a grande nação, que acabou se tornando o povo hebreu, a nação de Israel. Desculpem, Ló acompanhou o Abraão. E em dado momento eles se separaram, né? Eles cresceram assim em conquistas, tinha muito gado, muitos animais e muitas ovelhas. E o pasto não dava mais, os locais que eles ficavam não tinha mais como eles ficarem juntos. E então Abraão, os pastores dele entram em confusão, conflito, e eles decidem separar-se. Abraão dá a possibilidade para Ló escolher o lugar. E ele escolhe lá uma planície que vai dar nas cidades de Sodoma e Gomorra. E Ló não se contentou em ficar nessas planícies. Ele foi se envolvendo com essas cidades, Sodoma e Gomorra, e ele acabou morando numa delas, se tornou um dos líderes dessa cidade. E como o pecado dessa cidade era muito grande, a maldade, a crueldade, a injustiça, a imoralidade, Deus decidiu destruir essas cidades e outras cidades ao redor. Mas as principais são essas duas, Sodoma e Gomorra. Tem toda uma história e anjos vão avisar, tiveram um encontro com Abraão primeiro, depois vão avisar Ló para sair da cidade. Ló obedece e sai da cidade com as suas filhas, a sua mulher decide ficar, e ele sai da cidade com as suas filhas. E Deus dá uma palavra para Ló, ele fala assim: vai morar nas montanhas, Ló. Vai para as montanhas, eu tenho um lugar especial nas montanhas para você. Novos horizontes, novas possibilidades. Ló fica com medo de ir para as montanhas. E tem uma cidade próxima chamada Zoar. E Ló decide então morar em Zoar. Essa cidade que nós que nós vamos ver que ele fica com medo também. E Deus aceita e fala assim: então eu não vou destruir Zoar, more ali. Só que Ló fica depois com medo de morar em Zoar e vai para as montanhas. Só que ele vai para as montanhas não para o lugar que Deus tinha preparado para ele. Ele vai para as montanhas para morar numa caverna. Então ele tem uma possibilidade de novos horizontes, de uma nova vida, de recomeçar. Mas Ló prefere se esconder. O que leva Ló a se esconder é o medo. Ló, ele se torna prisioneiro dos seus medos. Ló, ele se torna
prisioneiro da sua insegurança. Bem possível que a experiência passada em Sodoma e Gomorra, a convivência com toda a crueldade daquele povo, a maldade daquele povo, cria em Ló traumas de conviver com novas pessoas. É interessante como que o texto é montado em hebreu, ele é configurado porque Zoar significa pequena. Então não era para Ló ter medo de morar em Zoar, porque Zoar é uma cidade pequena. E não está dizendo só da questão demográfica, está dizendo assim, não é algo que lhe impõe medo. Não é um gigante. É uma coisa que dá para ele lidar. Tem problemas, tem dificuldades como todo lugar, mas não é para lhe causar medo, não é para lhe paralisar. Mas Ló, ele decide então morar nessas cavernas. O texto diz assim, Gênesis 19, 20. 30, Gênesis 19, 30. Partiu Ló de Zoar com suas 2 filhas e passou a viver nas montanhas, porque tinha medo de permanecer em Zoar. Ele e suas 2 filhas ficaram morando numa caverna. Então, não adianta morar na montanha se você fica escondido dentro de uma caverna. Não adianta que você está numa montanha se você não consegue sentir a brisa suave de uma montanha, o ar fresco, ou mesmo o calor da montanha. Se você prefere ficar escondido, morando dentro de uma caverna, se você prefere ficar escondido na sua escuridão, sem luz, sem sol, sem lua, sem estrelas, sem ar suficiente para respirar, sem calor, lugar frio, inóspito, inabitável. Essa é a escolha de Ló. E o que o faz morar na caverna é o medo. Porque ele tinha medo de permanecer em Zoar. Sentir medo não é um problema em si. O medo, na verdade, ele é necessário. O medo, ele é uma defesa do nosso organismo. Quando você está numa situação de perigo, o seu organismo reage, a sua mente reage, lhe dando esta sensação de medo. É algo que acontece em nosso cérebro. Os neurotransmissores produzem uma substância chamada noradrenalina e você sente medo. Há uma explicação científica para o medo, né? Claro. E você chega então num lugar muito alto, você se vê em perigo de cair, você sente medo. Você está diante de um cachorro bravo, de alguém muito bravo, e você sente medo, conforme for a situação. E aí, seu corpo somatiza isso, você soa, os nervos enrijecem, talvez para uma defesa, pupila dilata para você enxergar melhor, enfim. Seu organismo vai se preparando, a sua mente vai preparando o seu corpo para você enfrentar aquela situação. Então, o medo, toda situação que nos traz perigo, algum tipo de sensação de insegurança, causa um medo. O medo, ele não vem somente dessas situações de perigo físico, mas o negócio que você vai fazer, você sente medo de perder, enfim, relacionamentos. São esse tipo de sensação que nos coloca em alerta, que faz você pensar 2 vezes antes de dar o próximo passo. É a sensação que vai um pouquinho além da prudência, você dá uma travada e você pensa, isso é normal. O problema é quando você não destrava mais. O problema é quando o medo te domina a ponto de paralisar você
e você não consegue mais dar nem um passo em nenhuma direção. Então imaginemos um lugar alto de perigo, você chega à beira daquele lugar, um prédio, seja o que for, e você trava ali, você não consegue nem voltar. O problema é quando o medo trava a nossa vida, o medo de viver, o medo de enfrentar os problemas, o medo de se relacionar com as pessoas, o medo de desenvolver a profissão que você estudou e se formou, o medo de dizer o que precisa ser dito. Enfim, situações possivelmente no passado que geraram conflitos, que geraram sofrimentos, talvez que você mesmo vivenciou, talvez que você tenha visto outros vivenciarem, e você então fica paralisado depois pelo medo. Sempre que você está numa situação parecida, então você não consegue ter inteligência emocional para conseguir superar aquilo. E você então fica paralisado na vida. Ló ficou paralisado com a cidade de Zoar. Ele não consegue prosseguir. Eu quero pensar aqui com você a possibilidade de ter sido os traumas do passado, as experiências do passado, levaram Ló a não desfrutar a vida que Deus tinha preparado para ele. Ele vai para as montanhas, mas ele não desfruta daquilo, porque ele vai morar numa caverna, ele se esconde dentro daquela caverna e ele leva as filhas juntos, né? Junto. É o medo que paralisa ele, que o prejudica e prejudica também as pessoas que estão ao redor. A frieza, a escuridão, o ambiente triste da caverna não afeta só a ele, mas afeta os que estão ao redor dele. Pensando nisso, pensando nessas experiências passadas possíveis de Ló, eu quero convidá-los a olharmos um outro texto, o Salmo 11. O Salmo 11 ele narra uma experiência em que o salmista está no conflito com povos inimigos e ele se sente encurralado por esses povos, ou por esse povo. Com a minha caneta aqui de passar os slides. E ele então é tentado a fugir. Ele é tentado a recuar. Ele é tentado a não enfrentar. É claro que todo esse contexto refere-se a um contexto externo. Refere-se a pessoas mesmo. Os ímpios ali são outros povos, os inimigos são outros povos. E as pessoas que lhe dão conselho são pessoas reais. São seus conselheiros. Mas ali paira uma dúvida da intenção desses conselheiros. Mas enfim, são pessoas reais. Mas eu quero convidá-lo a olhar para o Salmo 11 no sentido de um conflito interno, de um conflito pessoal e de que esses inimigos, esses ímpios, simbolizando os nossos traumas, nossos estigmas, nossos complexos, talvez uma autoimagem negativa, que chama-se uma baixa autoestima. A pessoa não consegue se estimar, ela olha para si mesma e não se enxerga como ela é, não se enxerga como a pessoa que é. Ela sempre se enxerga menos, sempre se depreciando, sempre se culpando, sempre se diminuindo. E muito disso fruto, talvez, de uma infância em que todos o diminuíam, tudo isso fruto de complexos que foi sendo criado, formado dentro de si ao longo da sua história. E como que nossa percepção,
de nós mesmos, a partir da maneira como Deus nos enxerga, pode nos ajudar a superar esses traumas, esses complexos, esses estigmas, nos libertar do medo da convivência, do medo da realização, do medo do progresso, do medo de aprender, do medo de exercer a profissão, do medo de experimentar a vida com todas as possibilidades que a vida nos traz. Então eu convido, se você quiser abrir seu texto aí, mas eu convido a leitura do Salmo 11 e aí a aplicação disso para nós. Diz assim: no Senhor me refugio. O salmista, ele começa fazendo uma afirmação. Então ele faz uma afirmação: é no Senhor que eu encontro refúgio e segurança. Não é nas cavernas, não é na caverna. É no Senhor. O refúgio não é abster-se da vida. O refúgio é buscar em Deus força para viver. E aí ele vai descrever: como então vocês podem dizer-me, fuja como um pássaro para os montes? Vejam, os ímpios prepararam os seus arcos, colocam as flechas contra as cordas, para das sombras, os lugares escondidos, né, calado da noite, as atirarem nos retos de coração. Quando os fundamentos estão destruídos, o que pode fazer o justo? O Senhor está no seu santo templo. O Senhor tem o seu trono nos céus. Seus olhos observam, seus olhos examinam os filhos dos homens. O Senhor prova o justo, mas o ímpio, a quem ama a justiça, a sua alma odeia. Sobre os ímpios ele fará chover brasas ardentes de enxofre incandescente. Vento ressecante é o que terão, pois o Senhor é justo e ama a justiça. Os retos verão a sua face. Então o salmista, como eu já disse, ele está vivendo um conflito real com pessoas. Mas nós vamos olhar esse texto numa perspectiva de um conflito interior, num conflito existencial, num conflito emocional. E aqui então, quando nós lemos o salmista dizendo: por que vocês me mandam fugir? Por que vocês me mandam fugir como um pássaro? E pensar então das vozes que ouvimos. Não estou pensando em vozes espirituais não, internas. Espirituais no sentido assim, de demônios, etc. Mas dos seus traumas, dos complexos que não te permitem a convivência, a realização, a vida. Aquela voz que sempre está dizendo para você voltar para a caverna, para você voltar à sua solidão, para você se esconder das pessoas. Ele faz a afirmação que o Senhor é refúgio e fala assim: se eu tenho Deus como meu refúgio, eu não preciso me esconder. Eu não preciso viver escondido nas cavernas. Eu não preciso viver como um pássaro acuado. Volto a repetir que o medo é importante, não é para viver se aventurando inconsequentemente, não é isso. Mas pensando na pessoa que ela não consegue experimentar a vida porque ela está paralisada pelos seus medos, pelos seus traumas, por essas vozes, está sempre dizendo que ela é incapaz, está sempre dizendo que ela não vai conseguir, está sempre dizendo que os desafios são maiores que as suas capacidades, estão sempre dizendo que ela não serve para nada, que ela não vai dar em nada, de que a pessoa não vai conseguir sobreviver àquela realidade. Ah, você vai de novo e você vai sofrer de novo, então é melhor você nem ir. E o salmista está combatendo essas vozes. O salmista está rejeitando essas vozes. Ele está dizendo: por que eu preciso fugir?
Por que eu preciso me refugiar quando eu posso viver? Quando eu posso desfrutar da vida? Quando eu posso me relacionar com as pessoas? Quando eu posso contemplar a beleza da vida? As experiências passadas, as batalhas passadas e as possíveis derrotas de algumas batalhas do passado, elas não podem existir para nos paralisar. Por mais que elas tenham nos feito sofrer, elas devem nos habilitar a enfrentar novas batalhas. E agora aprendemos algumas coisas a mais sobre batalhas. E não vamos mais tão imprudentes. Já não estamos mais tão despreparados. Agora já temos bagagem, temos lastro, temos experiências. E o salmista começa a combater isso. O versículo 2 fala: veja, os ímpios preparam os seus arcos, colocam as flechas contra as cordas, para dar sombra a tirar aos retos de coração. Então, esses traumas, esses complexos, eles vão lançando as suas setas. Com essas afirmações de impossibilidades, com essas palavras negativas, que vai sempre nos fazendo recuar, que vai sempre paralisando cada vez mais. No versículo 3, ele então chega numa conclusão em forma de uma pergunta: quando os fundamentos estão destruídos, o que pode fazer o justo? Se os fundamentos da minha saúde emocional estão destruídos, eu não tenho autoestima, eu não tenho segurança, eu não tenho confiança. Eu sempre me vejo inferior ao que de fato eu posso ser. Quando esses fundamentos eles foram destruídos, ou foram mal feitos, ou nem foram feitos, como podemos enfrentar tudo isso? E aí precisamos de ajuda, claro. Por isso no começo eu disse, se não é para você abolir seu tratamento, ou talvez você vai decidir um tratamento a partir de agora. E a minha oração é que Deus possa lhe falar ao coração e lhe dar a direção que você precisa. Não sou eu que tenho que dizer se você precisa ou não. Se você entende que precisa de ajuda, você precisa procurar ajuda. Mas quando os fundamentos estão destruídos, não tem como construir. Ou se já está construído, a construção vai ficar abalada. E essa desesperança do versículo 3, o salmista encontra uma possibilidade. E a partir do versículo 4 ele começa então: o Senhor está no seu santo templo. O Senhor tem o seu trono nos céus. Os seus olhos observam, os seus olhos examinam os filhos dos homens. O salmista então ele faz uma afirmação: mas Deus continua Senhor. Ele está no seu santo templo, o trono dele está no céu. Deus continua soberano, eu posso buscá-lo. Eu posso me refugiar a ele. Os seus olhos me contemplam. Se ninguém mais me enxerga, Deus me enxerga. Essa é a conclusão que o salmista tem. Então, se você pensa que ninguém te enxerga, Deus te enxerga. Deus lhe vê. Deus lhe ouve. Deus lhe atende. E não existe nada impossível para ele. O trono dele. Então, ele é rei absoluto. Ele é o rei dos reis. Senhor dos senhores. O Deus Todo-Poderoso. Ele é o Deus que pode intervir nas suas emoções. Ele é o Deus que pode lhe socorrer. Ele é o Deus que pode lhe dar a direção. Ele é o Deus que pode te ajudar. Ele vai dizer assim: o Senhor prova o justo. Ele ajuda. Ele examina para saber como está. Ele tem interesse. E ele socorre. Deus quer nos permitir que cada um de nós seja protagonista da nossa própria história.
É claro que vivemos nossa vida debaixo da direção de Deus, pedimos a Ele para que Ele viva a vida dele em nós, mas Ele nos dá a vida dele para que nós possamos viver a nossa vida com Ele. Deus não quer viver a nossa vida, Ele quer que nós a vivamos. A vida abundante que Cristo fala que nos dá é para que nós possamos vivê-la plenamente. Então Deus se alegra em nos ver vivendo essa plenitude da nossa vida. Deus se alegra quando nós saímos da caverna e experimentemos tudo aquilo de bênção que Ele tem para nós. E Ele encerra então dizendo que sobre os ímpios fará chover brasas ardentes e enxofre incandescente. E o versículo 7, os retos verão a sua face. Lembrando que os ímpios aqui não são pessoas, né? Está falando de pessoas. Nós não estamos aplicando a pessoas, estamos aplicando nossos conflitos interiores. Então Deus pode nos ajudar a superar esses conflitos todos, a vencer o medo que nos paralisa e nos fazer viver como quem está vivendo diante da face dele, com a alegria dele, na presença dele, a vivermos de maneira entusiasmada as nossas vidas. A palavra entusiasmada, ela vem nesse sentido de cheia de Deus, com a vida de Deus em nós. Viver em Teós, em Deus, com a vida dele em nós, vivendo plenamente, com alegria. E é assim que Deus te enxerga, com toda a possibilidade de viver desta maneira. Ló não precisava se refugiar na caverna. Deus tinha um outro plano para a vida dele. Deus falou, vamos para as montanhas, eu vou te ajudar a viver ali. Ele até subiu a montanha, mas preferiu as cavernas. Então Deus te convida a esta vida abundante que Cristo tem para você. Você também não precisa viver dentro das cavernas. Eu quero encerrar lembrando o texto que pregamos domingo passado à noite, quando Jesus apazigua a tempestade. E quando os discípulos estão em todo aquele conflito do mar revolto, a tempestade, eles estão no mar com medo de afundarem. Eles vão acordar Jesus e falar, Jesus, salva porque nós estamos morrendo. E Jesus então faz uma pergunta para eles, por que vocês estão com tanto medo? Está lá em Mateus 8:26. Por que vocês estão com tanto medo se eu estou aqui? Por que você está com tanto medo se Jesus está aqui? Para apaziguar toda a tempestade, todo o mar revolto dentro da sua alma. Se Jesus está aqui para ajudá-lo a vencer o seu medo que te paralisa. Nossa oração, então, é que o Senhor possa abençoar a sua vida e libertá-lo desses traumas, desses estigmas, desses medos. Que o Senhor abençoe se você está submetido a algum tratamento, o tratamento que você está fazendo, profissionais que estão cuidando de você, e que tudo isso seja muito bem sucedido, que você possa viver a vida abundante que Ele tem para você. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida e Ele possa estar te abençoando de maneira muito especial.